Inevitavelmente, a gente prossegue falando, sobre essa tragédia toda no Rio Grande do Sul. Você que vinha acompanhando agora o bate, embora a gente esteja distante, é impossível, né? É inevitável a gente não se emocionar, se sensibilizar e desejar que isso acabe o mais rápido possível. Antes da gente prosseguir aqui, deixa eu atualizar alguns números. As chuvas no Rio Grande do Sul, elas já provocaram a morte de 83 pessoas. 111 estão desaparecidas e quase, pessoal, 130 mil pessoas estão desalojadas. São números impressionantes que não param de crescer e que afetam nesse momento a quantidade de 336 municípios. Todos eles estão em calamidade, estado de calamidade. A gente vai para lá agora, ao vivo, conversar com o repórter Jonatas Costa, Jonathan, que é do Correio do Povo, que é um parceiro aqui do Grupo Record também. Ele fala ao vivo de Porto Alegre, que desde o primeiro dia de chuva, já desde o primeiro sinal de alagamento, tem acompanhado, feito transmissões, para a gente entender a situação que vocês passam aí agora. Qual que é a realidade, Jonathan? Boa noite para você. Olá, boa noite. Eu falo agora aqui em Porto Alegre, dentro das áreas de alagamento, mas eu tive que vir para cá porque a cidade boa parte da cidade está sem luz, então para recarregar os equipamentos foi preciso vir num shopping para poder recarregar e voltar para a rua. A situação na cidade, ela está ruim, está no 5º dia dessa crise aqui em Porto Alegre, uma crise que começou muito antes em outras partes do Rio Grande do Sul, só que a sensação que nós temos é que ela não melhora nunca. Na verdade, a cada momento que passa, nós temos mais problemas acontecendo. Hoje, segunda-feira, já as informações que estavam sendo repassadas agora na TV Record, de alagamentos em bairros que não estavam alagados ainda. E a toda hora, novas evacuações acontecendo em áreas densamente populacionais. Moram muitas pessoas. O prefeito de Porto Alegre deu a sugestão para que as pessoas pudessem sair, quem puder, que vá para o litoral norte do Rio Grande do Sul. E o que a gente viu ao longo do dia, desde ontem, mas especialmente hoje, é pânico nas estradas. A situação é essa, as pessoas estão tão estressadas, está um nível tão elevado de tensão nas ruas, que as pessoas foram para as estradas, congestionaram as estradas. A gente via a todo momento passam sirenes e isso vai angustiando mais as pessoas. Os acessos de Porto Alegre, eles estão praticamente intransitáveis. 2 dos principais acessos estão bloqueados porque crateras se abriram, pontes caíram. Então, ou um dique rompeu e alagou completamente uma das principais saídas da cidade. A cidade agora está com 2 acessos apenas, e esses acessos estão completamente congestionados. Também prejudica o trabalho dos socorristas que não conseguem trafegar, inclusive com botes para levar para essas áreas de resgates. É importante, para quem não está aqui no Rio Grande do Sul, conseguir entender essas áreas de alagamento não são uma área pontual e que a partir dali concentra-se a atenção. São múltiplas áreas que estão em processo de alagamento e que isso não para nunca, porque a cidade tem um sistema de proteção que não está dando mais conta, porque essa cheia foi uma enchente histórica, já nunca houve no Rio Grande do Sul registro de tanto acúmulo de chuva. Isso faz com que problemas que não se tinham ontem, por exemplo, tenhamos hoje, como a casa de bombas que precisou ser desligada por causa que inundou, havia um risco de choque elétrico, só que o desligamento dessa bomba fez inundar mais 2 bairros e mais uma ordem de evacuação e mais saídas às pressas e mais resgates sendo realizados. Então, é uma cena, parece que a gente está vivendo o mesmo dia, todos os dias, desde quinta-feira aqui em Porto Alegre, uma cena que se repete no Rio Grande do Sul desde o início da semana passada, e é angustiante a gente perceber que não tem previsão da gente conseguir avançar, sair desse cenário tão cedo. O Guaíba não diminui a água, a vazão da água continua elevada, estacionada no nível alto, e a partir de quinta-feira, o pior ainda parece estar por vir, que vem mais chuva para essas regiões. A gente tem o prognóstico de que até o dia 10 não vai parar de chover por aqui, em áreas que já estão completamente alagadas. As pessoas simplesmente não aguentam mais. Eu acho que o depoimento mais pessoal que eu posso dar é que ninguém aguenta mais. Falta água, e vai faltar água cada vez mais. As pessoas estão deixando essa região, e nós estamos falando de uma das maiores regiões povoadas do país, né? A região metropolitana de Porto Alegre é densamente povoada e ela está sendo evacuada, porque não tem como ficar nessas regiões. E o prognóstico é que muitas áreas da região metropolitana de Porto Alegre vão permanecer inabitáveis por semanas. Eu fiz hoje um paralelo com alguns colegas e eu acho que, para quem não está em casa, pode entender um pouco melhor. Lembra quando começou a pandemia
e a gente via as primeiras informações, e aí falou-se sobre quarentena, e a gente pensou assim, quarentena, então vão ser 40 dias. Então, essa história de pandemia vai durar um mês, vai durar no máximo 2 meses. E foram-se 2 anos em pandemia. O que a gente está percebendo aqui é que esses alagamentos, o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, e que a gente tinha a percepção de que ia durar 2, 3 dias, talvez uma semana para as coisas voltarem ao normal, elas não voltarão ao normal em 2 semanas, nem em 3, nem em um mês. Porque a água não vai descer, já está se avaliando que para o Guaíba começar a descer vai levar no mínimo 6 dias. E depois que ele começar a descer, vão-se mais 10 dias para que ele saia da cota de inundação. Isso é muito tempo, e para depois uma infraestrutura que foi completamente destruída, de pontes, rodovias. A situação realmente no Rio Grande do Sul é algo inédito e faltam palavras para a gente conseguir descrever o cenário que a gente encontra aqui nas ruas de Porto Alegre e de toda a região metropolitana. Ô, Jonathan, a gente tem aqui, né, uma região muito grande, são mais de 200 municípios, região de São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, muitos descendentes do Sul que têm familiares aqui, e uma indagação comum que a gente encontra é onde eu acho informação, né? Porque eles muitas vezes não conseguem contato, nem por telefone, nem por internet. Você que está aí nessa lida do jornalismo, tem um canal oficial para essas famílias entrarem em contato, para tentar ter alguma resposta, algum acesso, seja de um desaparecido, seja de um familiar? Já existe isso disponível, meu amigo? Algumas cidades montaram um cadastro de pessoas que foram levadas para abrigos. Mas eu posso dar um depoimento pessoal. O jornal Correio do Povo, a sede do jornal, ela fica no coração do Centro Histórico de Porto Alegre. O jornal Correio do Povo tem 130, ano que vem vai completar 130 anos de história. É o jornal que pertence ao Grupo Record também, aqui no Rio Grande do Sul. E ele o prédio do jornal foi evacuado na sexta-feira. Agora está passando sirenes por aqui. O prédio do jornal foi evacuado na sexta-feira, porque não tinha mais segurança para a gente trabalhar lá. A gente saiu assim que as autoridades solicitaram isso. Desde sexta-feira, a gente não opera mais na redação do jornal. E desde sexta-feira, quando a coisa começou a piorar, a gente começou a perder contato com alguns dos colegas que moravam em áreas que não alagavam. E isso começou a se intensificar. A coordenadora de produção do jornal, ela ficou incomunicável desde sexta-feira, e somente hoje, um pouco antes de eu entrar aqui, eu recebi um áudio dela, falando que ela estava no segundo andar de um prédio, a casa dela, ela perdeu tudo, e ela ficou sem internet, sem luz, sem comunicação, sem sinal de telefone. Ela foi resgatada de barco no domingo de tarde, levada para um abrigo, e somente hoje ela conseguiu ter acesso ao celular dela para nos comunicar do que tinha acontecido. Então, o que a gente está percebendo é que não tem, a gente está cobrindo essa tragédia e está participando dela. A equipe do jornal, eu tenho hoje, com a estouro dessa bomba que estava sendo mostrada ali, e esses 2 novos bairros sendo evacuados, nós também tivemos mais colegas do jornal evacuados de áreas. Então, é um esforço enorme para a gente conseguir manter uma cobertura frente à iminência do que está acontecendo e envolvendo. O que eu posso orientar as pessoas que estão procurando informações, o site do Correio do Povo, correidopovo.com.br, lá a gente está concentrando o máximo de informações possíveis lá, inclusive os links para procurar desaparecidos que as prefeituras têm mandado, mas o que a gente percebe é que, apesar do grande esforço das autoridades para conseguir responder à calamidade, o colapso da cidade também é colapso nos serviços públicos. A falta de comando para todo tipo de coisa, porque é tanta coisa acontecendo em tantos pontos, em tantas cidades, e numa cidade tem 4, 5 pontos de resgate acontecendo, que voluntários, e isso é uma coisa muito importante de ser dita, os voluntários têm se feito essenciais nesse momento. Os voluntários que estão na linha de frente trabalhando, pessoas que não se conhecem, começam naquele momento a ajudar, a resgatar. Isso é incrível acompanhar o trabalho dessas pessoas, porque uma coisa é preciso ter dita, o serviço público colapsou junto com a cidade. As informações, há um esforço muito grande, é fato, de que conseguir reunir as informações, passar, mas hoje, por exemplo, essa casa de bombas que foi desligada, só foi avisado para a população desses 2 bairros, que são bairros enormes na cidade, não são bairros pequenos, não que fosse menos problemático, mas são bairros densamente populados, com muita população muito grande. Só foi avisado 2 horas depois que a bomba desligou, que a água já estava subindo na casa das pessoas, avisaram que era preciso evacuar.
mesmo hoje, 5º dia dessa tragédia, e a gente continua vendo exemplos de falta de comunicação e alinhamento. E isso tem prejudicado muito, mas é um reflexo desse caos que a gente está vivendo. Realmente deve ser muito complicado, né? Ter acesso à informação, trabalhar dessa forma. Eu imagino que quase nada ou nada de sono vocês têm conseguido, né? Aquele sono de qualidade. Trabalhar realmente tem sido viver numa situação de guerra, dadas as devidas proporções e a analogia que a gente faz agora. Mas eu queria te parabenizar pelo seu trabalho, o trabalho dos jornalistas, todos eles, em especial do Correio do Povo, que abriram esse canal para participar aqui com a gente, e que Deus te abençoe, meu irmão, no seu trabalho, nessa missão de informar, e abençoe todos do Sul. A gente está na torcida, sinceramente. Eu vou me despedir de você para seguir agora falando de um trabalho conjunto de solidariedade do estado de São Paulo, do Noroeste Paulista, para encaminhar doações para tentar minimizar o que vocês vivem aí nesse momento. A gente pode voltar a se falar numa outra oportunidade, tomara que seja com assuntos mais leves, que vocês já estejam se recompondo, né? Se reestruturando mais uma vez, mas reforço. Abraço, obrigado pela participação e que Deus te abençoe nessa missão aí, meu querido. Fica com Deus, tá bom? E abraço a todos do Sul, né?